A cidade de Guaçuí fica no Espírito Santo, na microrregião do Caparaó, no sul do estado, a cerca de 221 quilômetros da capital, Vitória. O município faz divisa com cidades como Alegre, Dores do Rio Preto, São José dos Calçados. Os moradores dessa linda cidade são conhecidos como guaçuienses. Hoje vamos nos aprofundar na beleza e na cultura dessa cidade. Vamos contar também com a ajuda do historiador e escritor Diego Barbosa para nos ajudar a conhecer melhor essa cidade. Para começar, vamos falar um pouco da origem e da história. A área era habitada por povos indígenas como os puris, botocudos e tupiniquins, que viviam da caça, pesca e a agricultura de subsistência, mantendo uma relação harmoniosa com a natureza. Com o avanço da colonização portuguesa e a chegada de colonos vindos de Minas Gerais, esses povos foram sendo expulsos ou assimilados. O nome Guaçuí vem do Tupi-Guarani e significa Rio Grande das Águas Claras, em referência ao rio que corta o município e à abundância de recursos naturais da região. Bom, Guaçuí é um município localizado na região do Caparaó Capixaba, da Serra do Caparaó Capixaba, atualmente com cerca de 30 mil habitantes, e foi fundado como município mesmo no ano de 1866, após a ocupação da Frente Mineira, liderado por Manuel José Esteves de Lima, juntamente com mais 72 homens, uma milícia colonizatória vindo da região de Minas Gerais, né, principalmente ali da região de Ouro Preto, com pressupões que eram pessoas que estavam procurando principalmente minérios, né, e terras agricultáveis. A gente tem que entender que tem um processo nesse período, a partir de 1838, no caso, que é quando eles chegam aqui, a gente está vendo a expansão das lavouras cafeeiras no Brasil, tanto na região de Minas Gerais, do sul de Minas, quanto na região do norte do estado do Rio de Janeiro, né, chamado Norte Fluminense. E aí essa frente colonizatória, composta por 73 homens, né, ela se depara com um agrupamento de indígenas puri, que era a principal etnia presente aqui, né, na região, localizada onde hoje é o distrito de São Pedro de Arques. Posteriormente, esses indígenas puris, eles foram eliminados, foram, né, sendo ou emigraram, né, sendo pressionados pela frente luso-brasileira, por essa frente mineira e pela frente fluminense também. Eles foram eliminados ou absorvidos pela sociedade, no caso, a sociedade branca, né, luso-brasileira, que a gente chama assim. A primeira ocupação aqui em Guaçuí, né, nessa região onde hoje se entende a mancha urbana de Guaçuí, ela foi na atual Rua da Palha, né? É a rua mais antiga, é o lugar onde você tem as famílias, né, mais antigas, as famílias colonizadoras, né? E aí, durante essas primeiras décadas da ocupação, Guaçuí foi contestado, né, se era território mineiro ou capixaba. No fim das contas, acabou que foi reconhecido como um território do Espírito Santo. Posteriormente, né, foi batizada com alguns nomes, né, dentre os quais como o município de Veado, em referência ao rio que cruza a cidade, né, o rio Guaçuí, chamado de Guaxu, né, Guaxu, que é veado em Guarani, e que é um sufixo que representa água ou rio. Então você tem aí essa cidade que passa pelo Rio Veado, né? Posteriormente, na década de 20, né, recebeu o nome de Siqueira Campos, e em 1943 o município retomou o topônimo original de Guaxuí, tá bom? Que se chama Águas do Veado, que é o rio que passa pela cidade, cruza a cidade. No próximo ponto, vamos falar da sociedade e da economia. A cidade tem uma população estimada de cerca de 29 mil habitantes e uma área territorial de aproximadamente 468 km². A cidade apresenta uma densidade demográfica moderada e um índice de desenvolvimento humano municipal em torno de 0,703, que indica um nível médio de desenvolvimento. A taxa de
escolaridade entre crianças de 6 a 14 anos é alta, atingindo cerca de 97%, o que demonstra um bom desenvolvimento na área educativa. Agora vamos falar um pouco da cultura. A cultura é valorizada através de festivais e produções artísticas que fortalecem as raízes capixabas. Um dos principais eventos culturais de Iguaçuí é o Festival de Teatro Nacional, que reúne diversos grupos de diferentes regiões do Brasil para fazer uma abertura ao público apresentando peças de teatro e outras coisas. Além disso, a cidade também promove a Mostra de Diversas Culturas, que celebra a diversidade artística, onde vários artistas vêm apresentar suas músicas, danças, literaturas e artes visuais. O patrimônio histórico da cidade também merece seu destaque. A Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo e o Monumento do Cristo Redentor são pontos históricos que iremos nos aprofundar agora. O campo religioso de Iguaçuí tem uma forte tradição católica, sendo a paróquia de São Miguel Arcanjo a principal referência espiritual da cidade. O padroeiro é homenageado com novenas, procissões e festas religiosas especiais no dia 29 de setembro, a data que mobiliza toda a comunidade. E a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo não é apenas um espaço de fé, mas também um símbolo histórico da cidade. A Igreja Matriz de Iguaçuí, eu e assim como muitos consideramos um dos principais monumentos históricos que registram a ocupação, né, da cidade, né, a ocupação dessa frente branca, que depois vai trazendo esses outros grupos étnicos, né, e compondo aí esse processo de fundação da cidade. No ano de 1858, que é o ano que Iguaçuí é elevado à condição de distrito, né, é também onde você tem o primeiro registro da existência já de uma capela, né, de uma igreja ainda muito pequenininha, na localidade onde hoje você vai ter a Igreja Matriz, né, que é a comunidade São Miguel Arcanjo. Está ligada à paróquia São Miguel Arcanjo, na verdade, que está ligada à Cachoeira de Itapemirim, e foi passando por diversas reformas, né, é um monumento que tem ali a presença dessas reformas também na sua composição arquitetônica. E como eu já disse antes também, né, a escultura do Antônio Francisco Moreira, que coroa, vamos dizer assim, a torre central da igreja. Acredito que essa igreja ela tem essa representatividade, essa força de representação no município. Você sabia que o Rio de Janeiro não é o único lugar que tem um Cristo Redentor? Nós também temos e fica na cidade de Iguaçuí, no topo do morro do Monte do Cristo Redentor, na área central de Iguaçuí. O monumento oferece uma bela vista para todo o Caparaó capixaba, com acesso feito por automóveis pela BR-482 e feito a pé por uma escadaria que começa no fim da rua Senador Alti. O Cristo Redentor de Iguaçuí é um dos principais símbolos para o sul do Espírito Santo. Construído em 1956, a obra foi assinada pelo artista Antônio Francisco de Moreira. Foi finalizada apenas 113 dias, sendo inaugurada no dia 26 de dezembro do mesmo ano. Com aproximadamente 20,4 metros de altura e uma envergadura de 16,60 metros de um braço até o outro, o monumento pesa cerca de 100 toneladas, além da sua imponência física. O Cristo Redentor de Iguaçuí se destaca por ser o primeiro tipo de construção feita no Espírito Santo, se tornando um marco histórico para a cidade e para a cultura capixaba. Temos também o Teatro Municipal Fernando Torres, que é um dos principais espaços culturais de Iguaçuí. Inaugurado no ano de 2000, o teatro homenageia o ator e diretor Fernando Torres, nascido na cidade e pai também da atriz Fernanda Torres. Desde sua criação, tornou-se um símbolo da valorização da arte e da cultura do município. Após 2 décadas de funcionamento, o teatro passou por sua primeira grande reforma em 2019, recebendo melhorias em sua estrutura e modernização dos equipamentos. A reinauguração contou com uma apresentação do grupo teatral local Gota, Pó e Poeira, e foi marcada por grande participação da comunidade. Iguaçuí, além de todo esse patrimônio, tem também um patrimônio artístico, né, que é destacável, né? Iguaçuí cedia aí há 3 décadas, né, o Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí, e possui um dos grupos aí mais importantes, né, de teatro do estado do Espírito Santo e com bastante reconhecimento nacional, que é o grupo Gota, Pó e Poeira, que está em atuação desde 1983, né, um grupo aí com 42 anos de existência, que encabeça a organização desse Festival Nacional de Teatro,
né? E o município tem, além desse patrimônio, o Teatro Fernando Torres, que foi também uma conquista, né, desses grupos artísticos aqui da cidade, uma homenagem ao ator Fernando Torres, né, que foi marido, né, da atriz Fernanda Montenegro, pai da atriz Fernanda Torres, ambas premiadas, indicadas ao Oscar, né? E esse ator, o Fernando Torres, ele é um nativo daqui de Iguaçuí, que representou e deu esse incremento da visibilidade da cidade, como também um seio da cultura do teatro, da poesia, né? E da literatura aqui na região do Caparaó. Localizada no centro de Iguaçuí, a Praça João Acácio é um espaço público urbano de grande importância para a vida social da cidade. É ponto de encontro, de convivência, lazer e também de manifestações culturais. Nos últimos anos foram feitas melhorias como a troca da iluminação para lâmpadas de LED, que deixaram o local mais seguro e atrativo à noite. Além disso, há iniciativas como audiências públicas para discutir projetos de revitalização, indicando que a Prefeitura busca envolver a população no planejamento do espaço. A praça também serve de palco para eventos culturais, como sarais poéticos e encontros de literatura, o que mostra que é um espaço vivo, utilizado além do lazer, para a expressão artística local. O Parque Municipal Adelino José G.V. Alves, também conhecido como Torre da TV, é uma atração turística e natural de Iguaçuí, criada em 2020, que tem proporcionado aos moradores e visitantes um espaço com belas paisagens, contato com a natureza, trilhas e vistas panorâmicas. Para finalizar, vamos falar sobre o Cemitério de Escravos de Iguaçuí, que é um importante marco histórico que remonta ao período colonial brasileiro, utilizado no século XIX. O local era destinado aos sepultamentos de pessoas escravizadas que trabalhavam nas fazendas da região, especialmente nas lavouras de café. Hoje, o cemitério representa um símbolo da memória e da resistência negra, sendo um espaço de reflexão sobre a violência da escravidão e a luta por dignidade. Embora simples e muitas vezes negligenciado, o local carrega um profundo valor histórico e cultural, ressaltando a importância de preservar e reconhecer a história da população afro-brasileira. A valorização do espaço como esse é profundamente para a construção de uma memória coletiva mais junta e verdadeira. Como um pesquisador das comunidades negras rurais, né, eu já trabalhei com diversas áreas de comunidades, tanto quilombolas, como territórios chamados territórios de santos, né, ou seja, populações afrodescendentes que estavam em territórios que pertenciam à Igreja Católica, né, que eram doadas a santos, então não se tornavam propriedade privada, né. Eu afirmo assim que existe hoje uma grande reivindicação desse lugar também, da memória dessas comunidades, dessas populações afrodescendentes, né, populações pretas, populações negras, né, assim identificadas, auto-identificadas. E o cemitério de Iguaçuí, ele é um exemplo desse, cemitério dos escravos, não é o cemitério que está aos fundos da igreja matriz, né? O cemitério dos escravos, geralmente, assim como o de Iguaçuí, o de Una e de outras regiões, são pequenos, né? Quando você vai lá ver, você vê que são poucas covas, são poucos registros ali das pessoas que estiveram, que foram enterradas, que viveram e foram enterradas, e que está longe de representar a grande quantidade de população negra escravizada que não era enterrado no Campo Santo, né? Ou seja, nesses terrenos, nesses cemitérios que ficam ao fundo das igrejas católicas, né? E que eram jogadas em valas comuns. Então, quer dizer, é importante não apenas se entender o cemitério como um ponto turístico, um ponto histórico, como um ponto de memória, como um ponto da memória da escravidão e da presença negra na região, no município de Iguaçuí. Presença essa que foi responsável por boa parte, né, do cultivo das lavouras de café, né, e desse trabalho braçal que trouxe a riqueza, né, principalmente para as famílias que vieram dessa frente colonizatória,
e assim como também de um certo apagamento, né? Ou seja, onde estão os demais cemitérios? Aonde que essas pessoas eram enterradas nas fazendas, né? Será que tem, como lá em Aracruz, né, por exemplo, em São Mateus, lavouras em cima desses cemitérios? Então fica essa chamada de atenção da importância também de transformar esses cemitérios de escravos num lugar, né, num lugar privilegiado para analisar essa parte da história do município de Iguaçuí. Bom, através do nosso trabalho, buscamos mostrar como a cidade de Iguaçuí não é só mais uma cidade do Espírito Santo, mas sim um lugar cheio de história e cultura, que merece seu reconhecimento. Com isso, finalizamos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.